Desde a primeira eleição livre, direta, presidencial, ou seja, desde 1989, né, e a posse do presidente Fernando Collor a 15 de março de 1990 até hoje, portanto, nesses 25 anos, nesse quartel de século, nós vivemos agora um momento único. Não conheço, não me recordo de nenhum outro período dos últimos 25 anos como nós estamos vivendo. De um lado, nós temos um presente muito claro, com graves problemas econômicos. Temos a recessão, cada dia pior, né, as notícias são extremamente negativas, temos inflação, temos corte dos gastos públicos de uma forma violenta, temos aumento dos impostos. Portanto, o cenário econômico nada nos apresenta que nesse ano vamos ter alguma notícia positiva. Todas as notícias são ruins. No campo da política, a situação para o governo também é muito ruim. De um lado, ele não tem base, perdeu a base no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Qualquer votação ele precisa negociar, por MP, menos importante que seja, tem de negociar com o Eduardo Cunha ou com o Renan Calheiros, e tem dificuldades e terá para implantar qualquer questão que passe pelo campo, especialmente pelo campo econômico, sem negociar cada medida com o Congresso Nacional. Por outro lado, também no campo político, ainda é um governo com uma impopularidade difícil de encontrar, no momento de que não haja uma gravíssima crise política, e nós não estamos vivendo uma gravíssima crise política, uma impopularidade tão alta como da presente Dilma. O Lula, quando chegou lá, quase que no subsolo da impopularidade, em dezembro de 2005, janeiro de 2006, era em plena crise do mensalão. Collor, quando chegou também numa impopularidade dos diabos, era no auge da crise da CPI PC Farias Collor, que levou depois ao impeachment do presidente. O momento atual é radicalmente distinto. É uma impopularidade que você não tem uma grave crise política. Porém, e é difícil dessa impopularidade ser resolvida com medidas econômicas tão impopulares como nós estamos tendo. Vale lembrar medidas impopulares que atingem grande parte delas os mais pobres. E tem alguns malucos de pedra, e o Brasil sobra maluco de pedra, que diz que esse é um governo de esquerda, e alguns mais malucos ainda diz que é um governo comunista. Imagina se um governo comunista faria medidas econômicas como nós estamos assistindo, que favorece fundamentalmente o grande capital especulativo e expoliativo né, que gosta de saquear o Tesouro Nacional recebendo juros fabulosos e tal. Por outro lado, também, quer dizer, além da questão econômica, além da questão política, nós temos uma crise ética grave, e que a cada dia chega uma notícia negativa de um grave caso de corrupção dentro da estrutura do governo federal. Últimos jornais de fim de semana mostraram o indefectível Edson Lobão, com aquela cara de personagem de filme de terror, mas se fosse só a cara não teria problema. O duro é que entre ele, a gente olha, não existe a questão hegeliana entre a essência e a aparência. Ao olhar por Edson Lobão, você já pensa em negócios antirrepublicanos, e mais uma vez ele está sendo acusado de grave crime que nós esperamos que seja devidamente apurado e que ele vá depor sim na CPI da Petrobras. Frente a isso, qual é a pergunta que a gente faz? Qual é o futuro do Brasil? Afinal, a senhora presidente mal completou 5 meses de governo e sobram 43 longos meses para aguentá-la à frente da presidência. Nesse cenário econômico, nesse cenário político, nesse cenário de grave crise ética, vai ser muito difícil. O que reserva para o Brasil o futuro? Bem, nesse cenário só resta uma conclusão: pobre Brasil, triste Brasil. Se os primeiros 5 meses obtiveram esses resultados, imagine os próximos 45, os próximos 43, melhor dizendo. Ou seja, nós temos de resolver essa questão. Nós vemos um impasse, e nada pior do que um país, do que um impasse político, fundamentalmente a nossa crise é política, e nós não conseguimos resolvê-la. Diminuiu a tensão, mas a crise política continua, e sem solucioná-la, nós não conseguimos enfrentar com êxito os outros graves problemas nacionais.